Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente. Olha, o frio chegou junto com a sexta-feira, a previsão de um final de semana gelado na capital paulista, no sudeste brasileiro e no sul também. Mas vamos lá, é um final de semana de repente para um caldinho bem quente, para um vinho, de repente para quem não tem intolerância, aquele queijinho. É ou não é? Ficar em casa, no cobertor, de repente acompanhando à distância as informações, as notícias, e a gente está aqui para isso. Na Bandeirantes, final de semana de folga, mas a gente vai estar de olho no São Paulo, que joga este final de semana, joga neste sábado, às 7 da noite, em Florianópolis, Santa Catarina, bela cidade de Florianópolis, joga na ressacada contra o time do Avaí. O São Paulo, que está a apenas 2 pontos do líder Palmeiras, ocupa a 5ª posição, muito em função de um aspecto. São vários empates. Aliás, entre os 12 primeiros times na tabela de classificação, o São Paulo é aquele que mais empatou. Em 8 jogos, 4 empates. Soma-se a isso o desempenho do tricolor paulista fora de casa, um desempenho que não está agradando, não. O São Paulo, cheio de desfalques, vai tentar quebrar esse tabu aí de vencer fora de casa e de diminuir o número de empates. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os desfalques. Já que o frio chegou, vamos tentar acelerar por aqui. Vamos lá! A gente falou por aqui, entre os 12 primeiros times na tabela de classificação, o São Paulo é aquele que tem mais empates e tem pesado muito o desempenho do tricolor paulista fora de casa. O São Paulo teve até agora 4 jogos fora de casa, 1 derrota e 3 empates. Empatar é ruim? É péssimo. O que o Rogério Ceni acha sobre isso? Ele falou na última entrevista coletiva. Foi um trechinho rápido, mas vamos lá. O empate não é um bom resultado nunca em casa. Nem fora de casa também. O empate é uma droga, na verdade, porque você não se movimenta e você joga sempre para vencer. Pois é, empatar é uma droga. É muito ruim, é uma porcaria. Não é nada fácil. Às vezes é melhor você perder uma e ganhar a outra, porque soma 3 pontos, do que 2 empates. O melhor de tudo é vencer, claro. O São Paulo está cheio de desfalques para esse jogo contra o Avaí, em Santa Catarina, quando vai quebrar ou tentar quebrar essa marca de não ter vencido ainda como visitante. O São Paulo não vai ter o Nicão, não vai ter o Thalys Costa, seguramente o Gabriel Sara já há muito tempo vai continuar de fora, e tem também a dúvida com relação ao Colorado. Suspensos estão Rafinha e Igor Gomes, e aí a probabilidade do São Paulo mudar até o seu esquema de jogo, e o Arboleda, que está a serviço da seleção do Equador. O São Paulo, provável São Paulo para esse duelo contra o Avaí, deve ter o Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Wellington. Meio campo com Pablo Maia, o Rodrigo Nestor. Aí tem a possibilidade do André Anderson ou do Patrick, eu prefiro o André Anderson, e o Alisson. E lá na frente o Luciano e o Caleri, o centroavante do São Paulo na temporada, que acabou sendo negociado em definitivo com o tricolor. Estava vencendo esse prazo, o São Paulo correu e conseguiu. O Rogério Ceni também falou na última entrevista coletiva, lamentando, claro, aquele empate contra o Ceará no estádio do Morumbi. Não vou nem falar daquela linha do VAR que foi divulgada, é uma linha psicodélica que o VAR divulga, uma linha torta, de acordo com os interesses de cada um, validando o gol do Mendonça, que acabou decretando um empate contra o São Paulo no jogo contra o Ceará. Isso pesa muito, foram 2 pontos que voaram para o São Paulo, mas o Rogério Ceni vai falar agora do desempenho fora de casa. Serão 2 jogos na sequência fora de casa. Neste sábado contra o Avaí e aí na próxima quinta-feira contra o Coritiba, jogando lá em Santa Catarina. Rogério Ceni, essa história de melhorar o desempenho fora de casa, se quiser sonhar mais alto, diz aí. Nós temos que melhorar o desempenho fora de casa para pensar em título. Acho que 10 pontos em 12 em casa não é ruim. Mas 3 pontos nos mesmos 12 fora de casa não dá para chegar em título. Então nós temos que aumentar essa pontuação. Sempre quando nós batemos campeões foi uma média de 80 em casa com 50 fora.
e nós estamos longe dos 50, então nós precisamos melhorar nesses 2 jogos fora de casa que nós temos que fazer mais pontos do que jogos. Nós temos que fazer maior número de pontos. Se nós temos 2 partidas, nós temos que fazer mais do que 2 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 3 mais pontos do que jogos para a gente voltar a ter a chance em casa de poder, né, novamente vencer, porque também virão adversários complicados, virão adversários difíceis, clássicos que nem sempre, né, se nós vamos jogar na Arena Corinthians, empatamos, o Corinthians pode vir jogar aqui também e conseguir um empate, ou seja, são jogos sempre, é um campeonato bem complicado. Eu gosto muito do ponto corrido, acho que é um campeonato que premia quando você consegue ser mais concentrado numa competição como um todo. O campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer. O que me preocupa só é quando adentrar, nós temos Avaí fora e Curitiba fora, né? Aí depois vai começar meio fim de semana. Então nós vamos ter que se virar aí para conseguir tentar fazer o São Paulo continuar a ser competitivo. É isso, são apenas 2 pontos do líder Palmeiras, o Palmeiras que tem uma parada duríssima no domingo contra o Atlético Mineiro, de repente um tropeço lá e um empate talvez de Palmeiras e Atlético Mineiro e o São Paulo vencendo, possa sonhar com posições mais altas na tabela de classificação. Mas para isso precisa quebrar esses tabus aí. O São Paulo ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro e é o time entre os 12 primeiros na tabela de classificação com tantos empates. Por isso, o Rogério Ceni foi curto e grosso e direto e objetivo quando analisou o que significa um empate nesse sistema de pontos corridos e o empate e a vitória valendo 3 pontos. Pesa. Bom, eu gostaria da sua opinião, do seu palpite, do seu comentário sobre essa provável escalação do São Paulo, sobre os comentários aí do Rogério Ceni, sobre essa história de melhorar o desempenho fora de casa. Será que o São Paulo desencanta contra o Avaí e também contra o Coritiba? São 6 pontos de disputa, seria perfeito voltar com os 6 para casa. Será que consegue? Bom final de semana, se proteja do frio aí, se agasalhe em casa, fique de olho por aqui no nosso canal, para a gente estar trocando ideias, opiniões, palpites e comentários, tá bom? E um bom vinho de leve, tá? Porque a bebida alcoólica em excesso faz mal, um queijinho ou um caldinho, uma sopinha, tá bom? Ótimo final de semana para você, fique com Deus, beijo no seu coração. Até mais, tchau!